Pilotar aviões e investir na bolsa de valores são duas coisas que eu faço com muita paixão. E quanto mais experiência eu vou adquirindo nessas duas áreas aí, mais eu fico impressionado com o quanto elas estão relacionadas no conhecimento que elas podem me entregar. São vários acontecimentos enquanto eu estou pilotando um avião, respirando a aviação, que eu penso, caramba, eu posso levar esse ensinamento aqui para os meus investimentos. Da mesma forma, às vezes eu estou investindo, acontece alguma coisa com a minha carteira de investimento e eu penso, caramba, eu posso aplicar isso aqui na aviação. Era o dia 29 de setembro de 1988. O voo era o VASP 375, que decolava de Porto Velho, Rondônia, com o objetivo de pousar no Galeão, no Rio de Janeiro. Tinha uma escala também em Belo Horizonte. A princípio seria mais um voo normal, mas não foi. E quando fez a escala em Belo Horizonte, tinha um camarada dentro que se chamava Raimundo Nonato. Esse camarada, ele tinha uma ideia, tinha um plano, né? Tava tudo na mente dele. O plano seria o quê? Sequestrar esse avião da VASP aí e jogar sobre o Palácio do Planalto. Ele queria acabar com o Sarney. Esse era o plano de Raimundo Nonato lá em 1988. Logo que o avião decolou de BH, Raimundo Nonato levantou da poltrona dele, anunciou o sequestro, mostrou a arma, ele estava armado com um revólver 32mm, e ele pediu para a comissária que abrisse a porta da cabine porque ele precisava entrar lá para falar com os pilotos. A comissária se recusou e foi baleada. Foi baleada e ele começou a disparar a sua arma contra a porta, contra a cabine do avião. Ele queria entrar de qualquer jeito, né? Com isso, o piloto não queria abrir a porta, né? Tentou, acionou a emergência, precisava pousar esse avião. Só que naquela época não era tanta segurança como é hoje, as cabines do avião, né? E as balas conseguiram passar. Então uma das balas feriu a perna do copiloto, que se chamava Salvador Evangelista, e outra bala acertou o painel do avião. Então como o comandante, que se chamava Fernando Murilo, viu que o negócio estava ficando complicado, ele tomou uma decisão que poucos tomariam. Abriu a porta da cabine e deixou o sequestrador entrar. Quando o Raimundo Nonato entrou na cabine, então ele anunciou, né, o negócio é o seguinte, eu preciso que vocês levem esse avião até Brasília e nós vamos jogar esse avião em cima do Palácio do Planalto, porque o Sarney está lá dentro e hoje nós vamos jogar esse avião lá em cima. Enquanto isso, a torre já tinha sido informada de toda a situação. No avião tem uma espécie de rádio que se chama transponder, que dá para acionar um código lá de emergência. Esse código já havia sido acionado, então todo mundo já estava sabendo da situação, a Força Aérea Brasileira já estava se direcionando para o local, e no movimento suspeito ali que o copiloto Salvador fez, o sequestrador Raimundo, ele entendeu que iria chamar a emergência no rádio, alguma coisa assim, e deu um tiro na nuca. O copiloto faleceu e a situação foi ficando cada vez mais complicada. O comandante Fernando viu que não estava fácil e começou a negociar. Então ele teve uma ideia brilhante. Ele disse que estava levando o avião para Brasília, só que, por sorte, na região ali estava bem nublado o tempo. Então ele acabou baixando o avião. Olha o que eu vou falar agora, isso aqui vai servir de ensinamento para muitas coisas que eu vou falar para você daqui a pouco em relação aos investimentos na Bolsa de Valores. Ele percebeu que a região estava um tanto nublada, mas ele identificou que algumas partes estavam mais nubladas que outras. Ele desceu o avião naquela parte que estava bem nublada e ele disse assim para o sequestrador Raimundo: estou em cima de Brasília, mas não consigo encontrar o palácio porque o tempo está muito fechado. E continuaram circulando dentro daquela nuvem carregada ali. Enquanto isso, os caças da Força Aérea Brasileira já estavam na cola desse VASP e tinham autorização para bater essa aeronave caso ela se dirigisse ao Palácio do Planalto. Se o avião apontasse para lá, os caças iam meter bala e iam derrubar mesmo, eles tinham autorização para isso. Mas o comandante ficou negociando ali e como o sequestrador começou a ficar muito incomodado com aquela situação, ele disse o seguinte: vamos para São Paulo. O comandante Fernando disse: olha, não temos combustível para ir para São Paulo, mas a gente pode fazer um pouso em Goiânia. Então o sequestrador aceitou e foi aí que o comandante Fernando teve uma ideia. Olha só, gente, o ensinamento que nós vamos tirar. Teve uma ideia brilhante e foi totalmente ousado. Primeiro, ele realizou uma manobra chamada Tunô. Tunô é uma manobra que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O avião está voando normal,
ele ganha velocidade e faz esse movimento aqui, ó. E volta. Por que o Fernando fez isso? Porque ele entendeu que ao realizar um tunô, no momento que estivesse de cabeça para baixo, o sequestrador iria cair e ele conseguiria tomar a arma do sequestrador. Não deu certo, quando terminou o tunô, o sequestrador Raimundo estava lá em pé mais uma vez com a sua arma na mão e ele tentou uma segunda manobra que nós chamamos na aviação de parafuso intencional. Ele baixa o nariz, vem em direção ao solo, rodando o avião como se fosse um parafuso, até perto do chão, depois recupera esse voo. Essa manobra deu uma balançada ali com o sequestrador, mas ainda assim o cara voltou lá em pé com a sua arma na mão. Como não estava dando certo, o comandante Fernando teve uma outra ideia brilhante. Disse que precisavam pegar um avião de pequeno porte com um tanque cheio de combustível para aí sim eles conseguirem procurar o Palácio do Planalto em Brasília e jogar o avião lá em cima. E o sequestrador Raimundo, então, aceitou que eles fizessem isso. E pousaram em Goiânia, houve toda aquela negociação lá, a polícia chegou, a Força Aérea chegou lá também, e convenceu, então, o sequestrador a sair daquele avião e ir para um outro avião que era um pouco menor, um avião Bandeirante, que na época já estava lá no pátio esperando eles. Quando estavam descendo da aeronave da VASP, os atiradores de elite conseguiram acertar Raimundo. Tão insistente, ele ainda meteu bala no comandante Fernando, que teve a perna baleada, mas conseguiu fugir e sobreviveu àquela situação ali. Todo mundo foi internado, passou aquela situação ali. 3 dias depois, não se sabe como até hoje, mas não foi por conta do tiro dos atiradores de elite, mas o sequestrador Raimundo faleceu, tudo bem, passou, e o comandante Fernando voltou à sua atividade na aviação. Inclusive, meus amigos da aviação, vários conheceram o comandante Fernando. Por que eu estou contando essa história? Porque essa semana o comandante Fernando, ele faleceu, morava em Búzios, tinha 76 anos. Uma coisa interessante é que o comandante Fernando ele foi condecorado pela Força Aérea Brasileira como honra ao mérito por tudo que ele fez, mas o Sarney nunca dirigiu uma palavra de agradecimento a ele. Bom, e o que isso tem a ver com investimentos? Vamos lá, eu fiz algumas análises aqui para você entender. Primeira coisa, por que o comandante Fernando ele conseguiu fazer tudo o que fez durante esse voo? A gente começa por aqui, porque ele estava preparado. Veja bem, na maioria dos casos, os voos acontecem de forma normal, né? Decola de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, decola do Rio de Janeiro, vai para Florianópolis, decola de Florianópolis, vai para BH. Tudo em condições normais, nada fora daquilo. Mas não pensem que, porque o voo está em condições normais, os comandantes não estão preparados para condições adversas. E você que é investidor da Bolsa de Valores, muita gente está chegando agora, enquanto a Bolsa de Valores não para de subir, você vai lá, investe nesse mês, faz um aporte, tá 95 mil pontos. No outro mês você vai aportar, tá 100 mil pontos. No outro mês tá 105, no outro mês tá 110. Aí é fácil, isso são condições normais de voo, você investir dessa forma. Mas aí eu te pergunto, caso os seus investimentos precisem enfrentar condições adversas, fora da normalidade, como o comandante Fernando teve que enfrentar, você vai estar preparado como ele estava para enfrentar essas situações? O comandante, ele conhecia aquela aeronave como poucas pessoas conheciam. E como ensinamento, saiba que você precisa conhecer os ativos que você tem em carteira como poucas pessoas conhecem. Ele conhecia as circunstâncias do voo, ele entendia o que estava acontecendo em volta, ele conhecia os efeitos de voo da aeronave, as condições climáticas, todas as circunstâncias daquele voo ali, ele dominava muito bem. Você domina? Você sabe quais são as circunstâncias dos seus investimentos, quais são os fatores que podem interferir no preço das suas ações, quais são os fatores que podem aumentar ou diminuir os riscos dos ativos que você tem em carteira? Se você não sabe, você está correndo risco. Você precisa conhecer as circunstâncias dos seus investimentos. E um outro ponto extremamente importante. O comandante dominou muito bem o fator psicológico. Ele agiu com frieza e soube a todo momento quais seriam as melhores atitudes a serem tomadas ali para tentar sair daquela situação. Você está com o seu psicológico preparado ou se hoje a sua carteira despenca 60%, você não sabe o que fazer, você vai entrar em desespero. Se você acha que não suportaria, então trate de preparar o seu fator psicológico para quando os momentos de adversidades também chegarem na sua carteira de investimento. Como o comandante ele conhecia a aeronave, ele conhecia as circunstâncias do voo, ele dominou o fator psicológico,
ele conseguiu agir. Foi isso que fez com que ele conseguisse agir. E se um dia a crise chegar forte, a economia desabar, a bolsa de valores desabar, você só vai conseguir agir de forma correta e sair dessa situação se você estiver preparado. Então tá aí mais um ensinamento que a aviação nos traz para que a gente consiga aplicar também nos nossos investimentos. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui, deixe seu like também, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Fui!